O Evangelho segundo o Espiritismo. 3. Notícias históricas. Introdução. Para bem compreender certas passagens dos Evangelhos, é necessário conhecer o valor de várias palavras que neles são empregadas com frequência e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judaica dessa época. Essas palavras, não tendo para nós o mesmo sentido, frequentemente foram mal interpretadas e por isso mesmo deixaram uma espécie de incerteza. A compreensão do seu significado explica, por outro lado, o sentido verdadeiro de certas máximas que parecem estranhas à primeira vista. Samaritanos. Depois dos cismas das 10 tribos, Samaria tornou-se a capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstruída por várias vezes, ela foi, sob os romanos, a sede da Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, dito o Grande, a embelezou com suntuosos monumentos e, para agradar Augusto, deu-lhe o nome de Augusta, em grego, Sebaste. Os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá, uma versão profunda, datando da separação. Perpetuou-se entre os dois povos que afastavam todas as relações recíprocas. Os samaritanos, para tornar a decisão mais profunda e não ter que ir a Jerusalém na celebração das festas religiosas, construíram um templo particular e adotaram certas reformas. Eles não admitiam senão o Pentateuco, contendo a lei de Moisés, rejeitando todos os livros que lhe foram anexados depois. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebreus da mais alta antiguidade. Aos olhos dos judeus ortodoxos, eles eram heréticos e por isso mesmo desprezados, anatematizados e perseguidos. O antagonismo das duas nações tinha, pois, por único princípio a divergência das opiniões religiosas, embora suas crenças tivessem a mesma origem. Eram os protestantes daquela época. Encontram-se ainda hoje samaritanos em algumas regiões do Levante, particularmente em Naplouse e Jafta. Eles observam a lei de Moisés com mais rigor que os outros judeus e não contraem aliança senão entre eles. Nazarenos, nome dado na antiga lei aos judeus que faziam voto, seja pela vida, seja por um tempo, de conservar uma pureza perfeita. Eles se obrigavam à castidade, à abstinência de álcool e à conservação da sua cabeleira. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos, por alusão a Jesus de Nazaré. Este foi também o nome de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, que da mesma forma que os ebionitas, dos quais ela adotava certos princípios, misturava as práticas do mosaísmo com os dogmas cristãos. Essa seita desapareceu no IV século. Publicanos. Assim se chamavam na antiga Roma
os cavaleiros arrematantes das taxas públicas, encarregados do recolhimento dos impostos e das rendas de toda natureza, seja na própria Roma, seja em outras partes do império. Eles eram análogos aos arrematantes de impostos gerais do antigo regime na França, e tais como existe ainda em certas regiões. Os riscos que eles corriam faziam fechar os olhos sobre as riquezas que frequentemente adquiriam, e que em muitos eram o produto de exações e de benefícios escandalosos. O nome de publicano se estendeu, mais tarde, a todos aqueles que tinham a administração do dinheiro público e aos agentes subalternos. Hoje, esta palavra se toma em mau sentido para designar os financistas e agentes de negócios pouco escrupulosos. Disse algumas vezes, ávido como um publicano, rico como um publicano, para uma fortuna de origem desonesta. Da dominação romana foi um imposto o que os judeus aceitaram mais dificilmente e o que lhes causava maior irritação, dando origem a várias revoltas e transformando-se numa questão religiosa, porque o olhavam como contrário à lei. Formou-se mesmo um partido poderoso à frente do qual estava um certo Judas, dito o Gaulonita, que tinha por princípio a recusa do imposto. Os judeus tinham, pois, horror ao imposto, e por consequência a todos aqueles que estavam encarregados de recebê-lo. Daí sua aversão pelos publicanos de todas as categorias, entre os quais poderiam se encontrar pessoas muito estimáveis, mas que, devido à sua função, eram desprezados, assim como aqueles que com eles conviviam e que eram confundidos na mesma reprovação. Os judeus mais importantes acreditavam comprometer-se tendo com eles relações de intimidade. Os portageiros eram os cobradores de baixa categoria, encarregados principalmente da arrecadação dos direitos à entrada nas cidades. Suas funções correspondiam aproximadamente às dos guardas alfandegários e dos recebedores de barreira. Eles sofriam a mesma reprovação aplicada aos publicanos, em geral. É por essa razão que no Evangelho encontra-se frequentemente o nome de publicano unido ao de agente de má vida. Essa qualificação não implicava na de debochados e de pessoas de honra duvidosa. Era um termo de desprezo, sinônimo de pessoas de má companhia, indignas de conviverem com pessoas de bem. Fariseus. Do hebreu parash, divisão, separação, a tradição formava uma parte importante da teologia judaica. Ela consistia na coletânea das interpretações sucessivas dadas sobre o sentido das escrituras e que se tornavam artigos de dogma. Era entre os doutores objetos de intermináveis discussões, o mais frequentemente sobre simples questões de palavras ou de formas, no gênero das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica da Idade Média. Daí nascerem diferentes seitas que pretendiam ter cada uma o monopólio da verdade. E como acontece quase sempre,
detestando-se cordialmente umas às outras. Entre essas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que teve por chefe Hilel, doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que a fé não era devida senão às Escrituras. Sua origem remonta aos anos 180 ou 200 a.C. de Jesus Cristo. Os fariseus foram perseguidos em diversas épocas, notadamente sob Hircânio, soberano pontífice e rei dos judeus, Aristóbulo e Alexandre, rei da Síria. Entretanto, este último, tendo-lhes restituído suas honras e seus bens, eles recuperaram seu poder, que conservaram até a ruína de Jerusalém, no ano 70 da era cristã, época na qual seu nome desapareceu em consequência da dispersão dos judeus. Os fariseus tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas. Servis observadores das práticas exteriores, do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente de proselitismo, inimigos dos inovadores, eles afetavam uma grande severidade de princípios, mas, sob as aparências de uma devoção meticulosa, escondiam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, uma paixão excessiva de dominação. A religião era para eles antes um meio de subir do que o objeto de uma fé sincera. Eles não tinham senão as aparências e a ostentação da virtude, mas com isso exerciam uma grande influência sobre o povo, aos olhos do qual passavam por santos personagens. Por isso eram muito poderosos em Jerusalém. Acreditavam, ou pelo menos faziam profissão de crer, na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Jesus, que estimava antes de tudo a simplicidade e as qualidades de coração, que preferia na lei o espírito que vivifica, a letra que mata, se aplicou durante toda a sua missão a lhes desmascarar a hipocrisia e, por conseguinte, fez deles inimigos obstinados. Por isso, aliaram-se aos príncipes dos sacerdotes para amotinar o povo contra ele e fazê-lo perecer. Escribas, nome dados no princípio aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde, essa designação foi aplicada especialmente aos doutores, que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam ao povo. Eles faziam causa comum com os fariseus, dos quais partilhavam os princípios e a antipatia contra os inovadores. Por isso, Jesus os confunde na mesma reprovação. Sinagoga. Do grego sunagogue, assembleia, congregação, não havia na Judéia senão um único templo, o de Salomão, em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Os judeus para aí seguiam todos os anos em peregrinação para as principais festas, tais como as da Páscoa, da dedicação e dos tabernáculos. Foi nessas ocasiões que para lá Jesus fez várias viagens. As outras cidades não tinham templos, mas sinagogas, edifícios onde os judeus se reuniam aos sábados para fazer preces públicas sob a direção dos anciãos, dos escribas ou dos doutores da lei.
Faziam-se aí também leituras tiradas dos livros sagrados, que eram explicadas e comentadas. Cada um podia nelas tomar parte e por isso Jesus, sem ser sacerdote, ensinava nas sinagogas nos dias de sábado. Depois da ruína de Jerusalém e da dispersão dos judeus, as sinagogas nas cidades que eles habitavam serviam-lhe de templos para a celebração do culto.